Olá, queridos professores, professoras, coordenadores e coordenadoras. Eu sou a PCNP Marli Paixão e estou aqui nas dependências da nossa diretoria de ensino neste dia de sol para fazer um ATPC mais despojado e também falar sobre autonomia nos estudos e orientação educacional sob o viés de uma abordagem construtivista. E para abrir nossos trabalhos, eu separei uma frase de Howard Gardner, que é o autor da teoria das múltiplas inteligências, e que ele diz assim: penso que as novas tecnologias interativas são consideravelmente promissoras nessa área. No futuro, provavelmente, será muito mais fácil para esses agentes, no caso nós, professores, combinarem cada estudante com um modo de aprendizagem mais confortável para ele. E nesse mundo multimídia, a educação já está inserida e é muito difícil nós pensarmos no processo de ensino e aprendizagem sem ter essas tais novas tecnologias. Nós já fizemos formação a esse respeito e agora nós vamos passar técnicas de aprendizagem na função, no papel do aluno. A proposta desse ATPC está separada em 3 tópicos que vamos conversar um pouco. A introdução visa a autonomia nos estudos, fortalece os 4 pilares da educação, que é aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a conhecer, e traz à luz o senso de cidadania e pertencimento a uma sociedade solidária, crítica, pluricultural e também voltada para o mercado de trabalho. O que justifica este ATPC é desenvolver nos professores habilidades e técnicas de como incentivar os alunos a querer estudar, visto que esse, acredito que seja uma das maiores demandas que nós lemos nos formulários dos professores, nas devolutivas dos ATPCs, que é de querer ter uma atitude positiva diante da aula. O poder estudar, desenvolver aptidões de como desenvolver a capacidade intelectual, a vontade, hábitos saudáveis e positivos na sala de aula, e o saber estudar, dominar técnicas e utilizar estratégias que favoreçam a aprendizagem. Então, temos como objetivo deste ATPC a capacitação desses professores como agentes multiplicadores e de como pode ser a rotina de estudos dos seus alunos, apoiando-os, orientando-os em seus estudos diários e que por meio desta utilização de técnicas que iremos demonstrar e que auxiliarão no seu processo de aprendizagem, levando à excelência nos seus estudos, nos seus projetos e, acima de tudo, nos seus projetos de vida.
Eu não sei vocês, mas este vídeo mexeu tanto comigo, me deu um aperto no coração, principalmente nos momentos em que eu separei aqui estas 3 cenas, em que o menininho já reproduz o mesmo modelo de vida que o pai executa. E ele já até estica os bracinhos para receber a mochila, porque ele vai reproduzir um contexto de massa, de fazer e repetir as mesmas ações sem nem ao menos poder exercitar a criatividade. Então veja que a escola, ela pode ser um momento em que tudo é massificado, tudo é dado como se fosse uma tábula rasa, ou pode ser um espaço de exercer a criatividade. Você veja que ele era extremamente criativo e ele foi podado pelo professor. E o pai dele, no trabalho, repetindo a mesma rotina e no final do dia, já com a mochila no colo, não vendo a hora de ir para casa. Então, cuidado com as algemas emocionais que circunstancialmente podemos estar presos. A vida é sim uma imensa roda gigante, mas ainda assim não impede de nos sensibilizarmos e vermos o cenário em torno à nossa vida e principalmente observar aquilo que nos motiva. E por fim nós vemos que o pai percebe que aquilo estava entristecendo o filho dele e aí ele parou para imitar o violinista na pracinha. Que coisa linda foi essa cena! Portanto, para evitar certas cenas que aquele filminho mostra, nós precisamos entender e aceitar que novos desafios chegaram até nós e que a educação, depois dessa pandemia e com o nível tecnológico que nós vivemos, a educação, quando voltarmos, certamente não será a mesma no modo presencial. A época que vivemos atualmente, ela já é caracterizada por incertezas e por mudanças no nosso comportamento. Existe a aceleração dos fatos sociais, do processo de aprendizagem, dos novos conhecimentos que vão surgindo. Existe nesta sociedade a característica de inclusão e de cooperação, porque nós somos uma sociedade pluricultural e os mercados de trabalho, seja os mais diversos que existem, e até as escolas, elas vivem em torno de projetos, projetos de trabalho, projetos de aprendizagem, e sabemos que a educação, ela deve ser continuada, ela deve ser inovadora, preparando os estudantes para enxergar o mundo como ele assim o é, cada vez mais complexo, diferente da educação tradicional que talvez muitos de nós tivemos. A educação ela já é mediada pela tecnologia, seja via internet, via satélite, via TV, e participa de modo cada vez mais intenso. A educação praticamente ela é instantânea. Se o processo de ensinar não tiver o mínimo de estímulo para que esse aluno possa se interessar pelo assunto, facilmente ele vai ficar desestimulado. E eu coloquei aqui a frase: o professor é um coacher, ou, como costumamos falar, coach. E eu deixei esse texto para lermos juntos. É a pessoa que possui o background e competências para apoiar o processo de crescimento e de conquistas de outras pessoas. Implica uma comunicação, relacionamento e troca em que a clareza de questões facilita o planejamento de ações pertinentes ao contexto e apropriadas ao orientado. Pode ser alguém de dentro de uma instituição ou uma pessoa contratada. Um coordenador ou um professor de uma escola pode ter a postura de transmissor de informações e conhecimentos. E nesse caso, ele não está sendo um verdadeiro coacher. Ele passa a sê-lo quando ele está centrado no outro, preocupado com o outro, envolvido com o outro, no potencial que o outro tem, nas suas necessidades, e o conduz a um processo de aprendizagem que muitas vezes será autônomo do aluno, levando-o a descobrir e a ter insights. Esses insights
é o momento em que ele percebe que aquilo ele já viu, que ele se interessou, que ele pode se aprofundar, de que aquilo é interessante e relacionar a temática oferecida por esse professor com aspectos práticos da sua vida, promovendo maturidade, aprendizagem efetiva, interesse pelo aprender e principalmente satisfação. Os alunos perguntam: estudar e fazer tarefa não são a mesma coisa? Então, compreender a relação entre o hábito dos estudos e o desenvolvimento da aprendizagem estão amplamente ligados. A compreensão de que o estudante tem a respeito do ato de estudar ajuda a traçar o seu perfil quanto aos seus hábitos de estudar, se eles são eficazes ou não. Para introduzir o conteúdo de uma aula que você possa oferecer, é importante perguntar ao estudante: qual a relação que existe entre o estudo e a sua vida? Dentre as respostas, é muito comum você perceber que alguns estudantes chegam ao ensino médio sem nem sequer entender que aquilo compreende a sua vida, que ali está o seu projeto de vida. E eles percebem que não existe a menor relação entre a sua vida com a escola. Essa dificuldade, dentre outras causas, decorre da dificuldade em que muitas vezes a escola tem em apresentar e sistematizar o seu currículo a partir daquilo que o estudante necessita e daquilo que ele precisa para ele ser um indivíduo engajado na sociedade. Por esse motivo, estudar passa a ser uma obrigação e não uma atitude revolucionária como deveria ser. O estudar passa o mesmo a fazer e executar tarefas dia a dia simplesmente para se preparar para as provas. E pensando sobre esse aspecto, essa evolução é muito pouco significativa e por isso vemos baixo desempenho dos alunos nas atividades e nas avaliações. Então, desenvolver competências e habilidades precisa estar intimamente atrelado com o significado que aquilo precisa ter para o aluno. Por isso que esses novos projetos que a Secretaria da Educação tem promovido por meio do Inova, com o projeto de vida, com as eletivas e com as tecnologias, vem muito fortalecer a esse ato de estudar. Com base em um estudo produzido pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizado em 15 países, o tal chamado Quais são os benefícios sociais da educação? What are the social benefits of education? E traz como as 3 seguintes afirmações. Estudar ajuda as pessoas a desenvolver habilidades. Afirmação 2. Estudar ajuda a melhorar a condição social. E 3. As pessoas que estudam são mais felizes e vivem mais. Com base nessas 3 afirmações, colocamos isso para os nossos alunos refletir, quem sabe numa dinâmica em sua sala de aula, para ver se eles concordam também com essas 3 afirmações. Se eles concordam com uma daquelas 3 afirmações, porque muitas vezes o seu comportamento é diverso daquilo que ele está concordando, e aí, em uma dinâmica com os alunos, você pode pegar exemplos de pessoas que, mesmo em situação econômica social difícil, superaram as suas dificuldades por meio da educação. Então, temos aqui o exemplo. Venci, diz ex-catadora de latinhas do Distrito Federal que passou em concurso do Tribunal de Justiça. E a matéria diz: Marilene Lopes trocou a renda de R$ 50 por salário de R$ 7.000. Passei um ano só com calcinha, com uma calcinha. Lembra ela sendo técnica do judiciário. E aí tem a matéria jornalística que nós deixamos na bibliografia para que você possa depois lê-la se tiver interesse. E existem diversas
biografias de pessoas que também passaram por histórias riquíssimas de superação por meio da disciplina e do estudo eficiente. Todos nós conhecemos a fábula de La Fontaine da cigarra e da formiga. Enquanto a cigarra só cantava, procrastinava, a formiguinha no verão trabalhava, para no inverno poder ter o que se alimentar. Nós temos exemplos de duas sociedades extremamente inteligentes e avançadas, que são a das formigas e das abelhas. São agentes em que, no seu meio, trabalham de forma altamente disciplinado para não comprometer a vida em sociedade. Assim também deve agir o aluno, trabalhar, pois o estudo é uma forma de trabalho. E esta forma de trabalho precisa também ser ordenado, sistematizado, ele precisa gerenciar melhor o tempo para poder ter êxito no seu projeto de vida. Para que isso ocorra, ele precisa sair da sua zona de conforto e avançar para a zona de esforço. A zona de esforço é um local realmente difícil de permanecer muito tempo, mas quanto mais o aluno for disciplinado e permanecer na zona de esforço, mais proativo e mais próximo dos seus objetivos ele vai chegar. É isso que precisamos passar para os nossos alunos. Que tal um dia você colocar para o aluno a seguinte frase: eu sou o que faço? E que tal você fazer o papel de coaching para os seus alunos? E aí a proposta seria o seguinte: os estudantes devem escolher um dia da semana e que eles possam descrever a rotina daquele dia, o que ele fez de manhã, de tarde e de noite. E peça para eles separar esses 3 períodos e serem extremamente detalhistas nesses 3 períodos, mesmo que a sua ação seja mínima. É importante perceber que muitos poderão citar que a rotina é chata, é enfadonha, porém é preciso entender que a rotina ela é algo inerente no ser humano e que é por meio da rotina que nós repetimos os mesmos hábitos. Agora, perceba, o que muitas pessoas precisam entender é que a rotina se estabelece a partir dos hábitos de cada pessoa. E se uma pessoa tem hábitos saudáveis, indubitavelmente esses hábitos serão bons para ela. A sua vida será mais produtiva e mais saudável. No tocante das aulas, o aluno precisa perceber que o hábito de estudar não pode só se resumir a repetir as tarefas que foi dada em sala de aula, mas que ele deve incorporar outros hábitos além daqueles desenvolvidos na sala de aula. O estudante precisa estabelecer uma rotina de estudo com novos hábitos que permitam uma melhor aprendizagem. Por hábito se entende o quê? Todo comportamento que determina o que a pessoa faz e repete frequentemente sem sequer pensar na sua execução. É assim que o cérebro determina a rotina como um hábito. O que precisamos é mudar essa chave da procrastinação para hábitos rotineiros positivos e saudáveis. E aí, professor, você deve estar se perguntando, tá, Marli, tudo bem, até aí eu concordo com você, mas e o pulo do gato? Eu quero saber como que eu vou fazer isso com o meu aluno. Professor, é um processo, né? Você já não pode dar a faca e o queijo na mão. A gente vai levando ele a degustar cada situação. Primeiro um vídeo de sensibilização, depois uma pergunta, um debate. Isso é um processo. E aí, mais uma tabelinha que você pode construir junto com ele, para que ele possa cair em si onde ele está falhando. Então, olha aqui uma proposta de atividade que você pode também colocar. E com esse título mesmo que eu coloquei, habilidades que precisam ser desenvolvidas na minha rotina de estudo. Então, a primeira pergunta nesse quadrinho que você vai colocar, e ele tem que responder: como você se vê nos seus estudos? Você pode colocar também reflexão sobre a motivação para estudar. O que é que me motiva a estudar? Será que é porque eu quero sair do contexto social que eu estou? Ou eu não tenho motivação? Eu tenho problemas na minha casa? Precisa dar esse espaço para que ele possa colocar o que o motiva e o que não desmotiva. Argumente 3 afirmações que tratam a importância do estudo,
que são aquelas 3 perguntinhas. Isso demorará aproximadamente 20 minutos. E aí a atividade que eu coloquei na pergunta anterior, eu sou o que faço. É uma descrição ali da rotina, como eu havia descrito para você, aparentemente 20 minutos. E aí você faz o seu papel de coaching, a sua observação em 5 minutos, para que ele comece a perceber aonde ele está falhando e aonde ele pode melhorar. Então, continuando nesse processo que eu havia dito, você precisa perguntar para o seu aluno e ele vai fazer uma autoanálise. Qual o seu perfil? De que forma você fica mais confortável para aprender? Qual é a forma que você consegue absorver mais conteúdo, mais assuntos? De forma falada, você é mais auditivo? Então, se tiver muito barulho próximo a você, isso te atrapalha? Isso mexe com a sua concentração? Existem os outros alunos, que podem ser os visuais. São meninos e meninas que precisam ter uma parte também visual para completar, para memorizar. Eles são pessoas que têm memória fotográfica, então slides, imagens, tudo que for visual facilita mais a sua compreensão. E tem os sinestésicos, que é aquele que é o mão na massa, é realmente o ato de mexer, trabalhar corporalmente, usando as mãos, usando o corpo. Então, assim ele percebe que a aprendizagem se concretiza com maior efetividade quando ele experiencia esse saber. E aí, por fim, cabe a você perguntar quais são os fatores afetivos e cognitivos que vão influenciar no seu ato de aprender. Então, você vai usar uma linguagem mais fácil. Quais são as suas facilidades e as suas dificuldades emocionais que atrapalham e favorecem a sua aprendizagem? E aí eu já estou começando para aquela historinha do gato, quando ele vai subindo no telhado. Então, tudo precisa ter um planejamento, precisamos arquitetar esse projeto. Um bom planejamento permite não só que os estudantes e até mesmo você estabeleçam objetivos e metas, mas identifique, se organize, coordene todas essas atividades considerando o seu estilo de aprendizagem. E qual é a sua necessidade e onde você precisa atacar para sair daquela zona de conforto. Por meio de uma planilha simples que você pode sugerir ou até pedir para ele criar, como eu estou apresentando aqui para você. Aí o seu papel é ser o apoiador, apoiar melhor o estudante na incorporação desses novos hábitos e dessas rotinas. Que tal, uma vez por semana, investigar como ele está se dando com essa planilha? Onde ele avançou, onde ele procrastinou, e você, junto com ele, melhorar nesses aspectos. Então, professor, sabe aquela história do gatinho que subiu no telhado? Então, estou começando agora a esculpir as técnicas de aprendizagem efetiva. Exercer a maturidade, exercer a resiliência e foco é uma construção. Construir um bom hábito também demanda tempo. O aluno ele precisa ter um contrato consigo próprio, um comprometimento com o seu futuro. Assim somos nós também. E eu coloquei aqui uma lista de situações em que nos atrapalha, nos derruba, leva-nos à procrastinação. E para tirar esse estado, sair deste estado de procrastinação, você, professor, precisa incutir no seu aluno pouco a pouco. São como pérolas de sabedoria. Não adianta você pegar essa lista e pedir para ele colocar na porta do guarda-roupa, porque não vai funcionar. Mas que dia a dia você solte pequenas frases motivacionais e lembrando que essas outras frases que eu coloquei nesta tabela, você coloque também que ele precisa vigiar a estas questões, porque facilmente podemos cair em tentação e em procrastinação em função de termos uma tendência em ficarmos na nossa zona de conforto. Pronto, aqui está o pulo do gato. Você vai perceber que não tem nada de inovador, porém está de forma sistematizada, organizada. São técnicas que com certeza você já usou,
Você pede para ele usar, mas não trouxe o despertamento de como usar isso de forma positiva. Eu gosto muito da palavra despertamento, porque esta palavra, ela traz um impacto tão grande na vida de uma pessoa, porque quando ela de fato desperta, tem aquele insight e fala: era só isso que você precisava fazer, apenas organizar sistematicamente essas técnicas de estudo para você ter êxito. Aqui eu coloquei o impacto na aprendizagem e a técnica. Lógico que ela vai variar de aluno para aluno conforme o seu perfil, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, se ele é visual, entende? Então você precisa também adequar isso. Você não, na verdade, o aluno precisa adequar todas essas técnicas que eu coloquei como exemplo de acordo com o seu perfil. De modo geral, as pessoas que são mais visuais e auditivas, ela bate com essa tabela de impacto na aprendizagem. Os sinestésicos é que vão mesmo para uma parte prática. Então, veja, o que tem alto impacto no processo de aquisição e eficiência na aprendizagem? Testes, simulados e exercícios objetivos, porque esses exercícios estão sempre repetindo a mesma coisa com novos personagens, novos ângulos de visão, com um texto diferenciado, mas ele está sempre reforçando aquele objeto de estudo. Haja vista que quem é concurseiro usa muito estas técnicas. Outra técnica que funciona muito bem é estabelecer cronograma. Existem diversos cronogramas também na internet e também diversos cronogramas em tempo de estudo também, 40/20, que é chamado também a técnica Pomodoro, que você estuda 40 minutos e descansa 20. Então, precisa pesquisar, professor, técnicas de estudo para que e sugerir para esse aluno essas técnicas que funcionam maravilhosamente. O cronograma, ele busca distribuir o tempo e a disciplina para que você evite essa tal procrastinação, o que ele vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Outra de médio impacto, perguntas conceituais, o que é e por quê. Esse método é de racionalização. Esse método ele se baseia em tentar facilitar, racionalizar algo muito complexo de modo simples. Então, quando você simplifica algo complexo, essa prática simplificada fica mais fácil para permanecer no nosso cérebro. E quando uma vez ela está solidificada, cimentada, estruturada, a gente consegue ir para o aprofundamento. Outro de médio impacto é explicar para si mesmo, parafraseando o assunto. Ou seja, é aquilo que o aluno fala: posso explicar com as minhas próprias palavras? Deve, sim. Agora, as outras técnicas é de baixo impacto, porém, o mais interessante é nós mesclarmos essas técnicas para podermos pegar toda a gama de alunos. Grifar texto, ela é de baixo impacto porque o aluno tem o hábito de iluminar demais, usar o Lumicolor e iluminar demais o texto, então perde o sentido. Resumo, cuidado, porque o aluno pode suprimir fatos e informações importantes. A associação mnemônica é quando você cria uma palavra, né, para que aquela palavra tenha algum significado no assunto que você está estudando. Mas a associação mnemônica não dá em tudo, nem sempre serve para todos os assuntos. E também associação de imagens com textos, mapas mentais. Eu, particularmente, como eu sou muito visual, eu adoro mapas mentais, mas tem alunos que não funcionam com mapas mentais, principalmente os auditivos. Portanto, professor, existem várias técnicas, eu citei algumas, mas existem uma diversidade de técnicas. Que tal você sugerir a ele pesquisar também sobre esse assunto? Ver qual é a melhor técnica que para ele é adequada. Mas o mais importante de tudo é o seu incentivo diário, é o seu contato com ele em mostrar que a educação realmente é uma atitude proativa e mais, ela é libertadora.
somente pelo estudo é possível ele atingir os seus sonhos. E lembrá-los sempre quais são os seus sonhos. Eles podem estar em mudanças também, não tem problema, mas só tem sentido a vida quando a vida é sonhada dia a dia. E ver que esses sonhos sim são tangíveis. Buscar sempre exemplos de pessoas que acreditaram em si, de pessoas que tiveram metas, de pessoas que, por meio da disciplina, evitaram a procrastinação e chegaram ao sucesso, ao êxito. É importante esse incentivo constante, trazer matérias jornalísticas, trazer vídeos de pessoas que conseguiram chegar lá. E se elas conseguiram chegar lá, todos nós, inclusive eu, você e os nossos alunos, podem chegar lá. Nós precisamos alimentar no nosso coração essa possibilidade de ser coaching, porque na verdade, no nível tecnológico e de conhecimento que nós chegamos, se esse aluno tiver proatividade, ele possivelmente pode aprender muitas coisas, inclusive sozinho. Mas o que vai fazer diferença é nós sermos essa ponte para o conhecimento e essa ponte para chegar lá. Esse é o segredo do sucesso. Essa é a chave do sucesso. Então, que você possa se sentir também nesse aspecto, não só pensando como um professor ou transmissor de conhecimento, a autoridade na sala de aula. Sim, você é a autoridade, mas mais do que a autoridade, aquele que vai sonhar os sonhos dele. Eu penso que o mais importante é isso. Alguém que sonhe com ele os sonhos dele, alguém que acredita nele. E isso vai fazer toda a diferença. São pessoas assim que se tornam imortais na vida de um jovem estudante e depois na vida de um adulto. Este ATPC está chegando ao fim. Quero agradecer imensamente a sua participação, na sua audiência, nos seus comentários. Não se esqueça de preencher o formulário. Nós tentamos fazer tudo da melhor maneira possível. Perfeição, perfeição é difícil, mas estamos nos esforçando. Espero que este ATPC tenha sido também uma espécie de coaching, que vem da palavra francesa, que significa carruagem, que você possa ter se sentido um pouco mais acolhido e amparado, carregado pela carruagem do conhecimento, e que faça isso com os nossos alunos, que ele possa também sentir esse apoio e esse amparo vindo de vocês. Muito obrigada pela participação e audiência e até a próxima.